Então, que Deus possa nos ajudar enquanto nós o adoramos, o servimos de todo o nosso coração, porque uma coisa importante é a gente ter dedicação para servir a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Você tem que ter Deus acima da família, porque depois de Deus, aí vem a família, certo? Mas Deus está em primeiro lugar, primeiro que a família, primeiro que o trabalho, primeiro que tudo na vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. E o que é Deus? Deus é a palavra. Que palavra? A palavra manifesta do dia que você vive. Exatamente uma palavra que manifesta hoje. A palavra de hoje manifesta a noiva. Esta noiva que alcançou a graça, o perdão, a vida eterna. Esta noiva, ela está manifesta hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro, onde tiver um eleito que ama a palavra de Deus e crê naquilo que Deus tem feito no dia que se vive, então é aí que você tem a presença de Deus, a bênção de Deus. Que a presença de Deus é a palavra. Se a gente não tem a palavra de Deus na vida, a gente não tem a presença de Deus. A presença de Deus não é o pular, o gritar, o emocionar, o sorrir, o chorar. Não. A presença de Deus é a sua palavra. E a sua palavra do dia, porque aí é a presença de Deus do dia. Você pode muito bem querer viver a presença de Deus dos dias de Moisés. E assim você vai ser um zeloso pela lei. Muito bom. Mas você pode também querer a presença de Deus dos dias de Jesus e você vai viver o tempo do Calvário. Isso é muito bom. Mas depois disso ainda veio a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E você pode querer viver aquele dia. Mas Deus está fazendo algo mais agora, nesse tempo final. Assim como você poderia e poderá satisfazer a sua alma vivendo a palavra, a presença de Deus dos dias do irmão Brana. Aquilo foi a maior presença depois de Cristo, certo? A maior presença de Deus na terra, operando e cumprindo a sua palavra. Mas Deus deixou também sua palavra para cumprir nos dias da esposa, que seria exatamente depois dos dias da voz do sétimo anjo. Para quem lê a Bíblia, é só você ler Apocalipse 10, de 1 a 7, você vê a voz do sétimo anjo. Mas você lê Apocalipse 10, de 8 a 11, aí você vai ver a voz da esposa. A voz da esposa é o dia que você vive. Tem que ter a palavra dos dias do profeta e a palavra do seu dia. Então você tem, olha, uma dupla presença divina. Já pensou nisso? É Deus conosco através de Apocalipse 10, de 1 a 7, que sem esta presença a gente não pode viver, a gente não pode alegrar. Porque é a presença de Deus em Apocalipse 10, de 1 a 7, que traz alegria, que traz comunhão, que traz o casamento da esposa. Então, a alegria da esposa é o esposo. O esposo é a palavra revelada nos dias do profeta William Branham, o sétimo anjo. A gente agora está vivendo nos dias da esposa. Então, a esposa tem uma dupla presença de Deus. Ela toma a presença de Deus dos dias da voz do sétimo anjo, que foi a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e agora come o livrinho. É tempo desta presença de Deus. Sem a presença de Deus hoje, você não pode comer esse livrinho. O que é a presença? É a palavra. Aí está a palavra de Deus para este tempo que nós estamos vivendo. Nos alimentando com a palavra, que muitas vezes as pessoas não importam com ela. Porque quem tem que importar com o casamento, meu irmão,
é você. Se você não importa com o seu casamento, você o destrói. Minha irmã, se você não importa com o seu casamento, você destrói seu casamento. Quem tem que importar é você. É nós, a esposa, que temos que importar com o casamento, que foi a revelação. Deus revelou sua palavra nos dias da voz do sétimo anjo. Se isso não trazer amor, alegria, comunhão, felicidade para você, nada mais vai trazer. Assim como a moça, ela pode ser uma moça até alegre, mas ela sempre quer um casamento, ela quer encontrar o seu par. Isso é verdade. Assim é a igreja de Cristo na terra. Ela quis encontrar, ela precisava encontrar o seu par. E o par da esposa é a revelação. Sim, a palavra revelada. Aí ela casa com esta revelação, ela tem a presença de Deus que manifestou nos Estados Unidos e nós trouxemos esta presença de Deus para nós. Por quê? Porque nós casamos com esta mensagem, casamos com esta palavra, superior a tudo. Você sabe, não tem uma mensagem e não tem um mensageiro que superou o sétimo mensageiro. Ao ponto de Deus esperar 7 eras da igreja para poder manifestar para nós a mensagem do sétimo anjo. Então, agora, alimenta com esta palavra. Você é casado com a palavra, com a revelação, alegra com esta revelação. Tem gente que fala nos selos, eles não alegram. Fala no novo nome, eles não alegram, porque eles não casaram, eles não têm comunhão, eles não velam e nem zelam pelo casamento, porque são irresponsáveis. Eles não amam a palavra, eles não amam a revelação. Mas estamos vivendo em tempo de amar a revelação. Irmão Brana pregou muito sobre isso. Irmão, receba a revelação. A revelação foi amada desde o princípio. Homens que amaram a revelação. Caim não amou a revelação, porque ele nem sabia sobre isso. Tem muitos Caim que nem sabem da revelação. Mas Abel amou. Abel ofereceu a Deus um culto diferente, com sangue. Porque ele amou a revelação. Ele tinha revelação. Caim não tinha revelação. Por isso, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Porque Caim tinha as suas obras más. A de Abel, as obras eram boas. E a de Abel era por revelação. Ele não fazia apenas um culto com frutos da terra, aquele culto bonito com frutos da terra, não. Ele fazia um culto com revelação, com sangue no altar, que perdoava seu pecado, o pecado de sua mãe, o pecado de seu pai, já naquele tempo, porque não tinha outra coisa para poder perdoar o pecado naquele tempo, senão o sangue animal. E foi por isso que Deus matou o cordeiro, porque aquele cordeiro estava apontando para Cristo, que morreria por nós. E foi por isso que Abel ofereceu o cordeiro, porque Abel tinha revelação, que não era fruto que tinha que colocar no altar, mas era sangue. Ele sabia que aquela célula sanguínea é que tinha se rompido e que veio o homem à terra depois de Adão e Eva. Até Adão, Deus o criou, formou do pó, depois tirou a Eva dele. Mas depois de Adão e Eva, aí já vieram pelo sexo. Foi Eva e a serpente, e depois Eva e Adão. Eva e a serpente trouxe um Caim. 1 João 3,12 diz, não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. Certo? Então, você tem que acompanhar a Escritura. Aí depois a gente vê que Adão e Eva teve filho. E este filho foi o Abel. Esta é a descendência de Adão.
certo? Por isso, quando você lê a genealogia de Adão no capítulo 5 de Gênesis, você vê que ele vai direto a Sete. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque. Agora, por que ele não passou por Caim? Porque Caim não era filho dele. Não estava na genealogia dele. Por que ele não passou por Abel? Porque toda pessoa que morre solteira não entrava na genealogia. E ali, Abel morreu sem deixar descendência. Então não entrava na genealogia. Mas Caim foi para a terra de Nod, fugiu com a irmã dele, casou, gerou filhos, certo? Mas não estava na genealogia de Adão. É só você ler a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa para tudo. Falou, meu irmão? Vai um hino e depois desse hino, já o evangelista Rogério estará falando conosco. Estou de passagem, não sou daqui. Em minha alma impresso o meu lar por vir. Uma longa estrada eu já percorri. Portanto, se eu cair, foi parte da jornada. E nesse caminho tudo ficou para trás. Tradições humanas nem me lembro mais. Foi numa alvorada que o sol iluminou e a pátria tão sonhada enfim se revelou. Está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem lhe medir. E sobre ele está um rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor. Está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu. São esses 7 trovões no meu coração. O reino de Deus não virá em aparência exterior, mas como João foi arrebatado no dia do Senhor, revi uma porta no céu que me disse: subi cá. E eis que olhei, eu pude ver uma grande águia a me chamar. Está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem lhe medir. E sobre ele está um rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor. Está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu. São esses 7 trovões no meu coração.